Fala, meus brabíssimos usuários de fundo partidário! Como estão vocês? Estamos aqui com mais um podcast imperdível do 1002, com participação de mim, Rodeleta Insana, Brabíssimo Marchola, Big Louie, Marcola, grande Marcola, e a representação feminina, participação inédita, Sindão. A nossa participante feminina está com uma certa timidez, assim, porque ela não é do curso de comunicação da Universidade X, porque ninguém sabe de onde que é essa universidade mística, e Sampa, Floripa, ela faz History Channel. Porque a vida aqui em Sampa é muito corrida. Tá bom, velho, mas a gente tá trabalhando aqui, velho. Enfim, qual que vai ser o assunto que nós vamos conversar hoje? Sim. Big Louie, se apresente, por favor, meu caro. Meu brabíssimo! Eu tô com dor de cabeça, você tá gritando do meu lado. Isso é falta de comprometimento com a minha pessoa. Isso é falta de amor, de empatia. Entendeu? A gente não pode nem mais ficar seguindo as pessoas no Instagram que os outros vão gritar no seu ouvido. Olha só. Bom, como o Luiz tá um pouco debilitado, né, galera? Então vamos tentar ser mais sucinto no assunto de hoje. Acho que a Sindoca, conhecida como Kathleen, né? Tá um pouco insatisfeita aqui com a presença dela, que foi um pouco obrigada, mas é porque é muito pertinente a presença dela, porque a gente vai falar de pornografia. Importante uma representação feminina para poder falar justamente quem é o alvo. Assim, o pornô por muito tempo foi feito para homens, só que criando um estereótipo feminino e de sexo que talvez não seja o real. Então por isso já vou começar com ela que tá falando aqui. Quer falar? Falando ao vivo, então. Você já se viu representada em algum pornô, Kathleen? Eu não vejo pornô. Mano, você vai ter vergonha. Não tenha vergonha. Simplesmente você vai estar falando normalmente, só que você vai estar segurando esse troço idiota perto da sua cara e ninguém vai estar falando. A vergonha é essa, porque ninguém pode falar ao mesmo tempo, tá ligado? Mas se pudesse, pode ter certeza que todos falariam pra te ajudar. Foda-se a gata, vai. Eu não sei o que eu vou falar. Fala como se estivesse falando com alguém. Olha, se eu chegasse aqui agora, vamos começar o assunto então, de um senso mais comum. Se eu chegasse aqui, a gente estivesse numa mesa de bar, não vou citar o lugar, no Anoa, e aí a gente estivesse com um carro de som do lado e tal, e todo mundo bota fivela, chapéu, e a gente falasse, pô, vi um pornô muito massa hoje, e aí tô doido pra comer uma mina e fazer igual. Pensar numa situação dessa, como que o homem encara o pornô? Você acha que isso é próximo da realidade? Eu falei que eu tô travada, velho. Tá travada pistando. Só fala qualquer merda, mano. Tá travada Então. Não pensa no que você vai falar. Véi, eu tô totalmente travada. Não sei o que eu juro. falar, eu faço massagem, vai. Véi, não é tão fácil assim, não é como você falasse, tipo assim, fosse uma coisa mágica na minha cabeça. Quando você fala sozinho, parece uma coisa que tá falando muita merda, mas... Então, a pornografia, normalmente ela não costuma representar as mulheres. Ela representa a idealização masculina. Então, tipo assim, um cara achar que ele vê um pornô, ele vai comer uma mina tão bem quanto o cara do pornô comeu, ou então, que a mina do pornô vai ser tão linda quanto a mina que ele vai pegar. É tipo assim, uma representação totalmente idiota, sabe? O pornô não representa a mulher, o pornô não representa o sexo, sabe? Tipo, a gente não tá falando só de mulher, a gente tá falando do ato sexual totalmente, velho. O pornô é uma coisa totalmente idiota, é tipo, voyeur. Sabe, é imbecil, só isso. Eu acho que é válido notar também que tem essa perspectiva feminina sobre o pornô. E eu gostaria de levantar uma discussão aqui. Não. Detalhe. A pessoa
não uma perspectiva feminina. Eu não assisto pornô, eu não consumo pornografia. Então eu também não tenho tanta propriedade pra falar quanto vocês. Eu só queria parar o programa aqui pra poder fazer um anúncio aqui de duas coisas. Uma, por que as pessoas me marcaram uma foto no Instagram que eu não tava no rolê? Eu fiquei meio triste com isso. Mas outra coisa é que assim, fofoca aqui pra gente desse círculo. Pessoa que namora sendo flagrada por mim aqui agora curtindo foto de pessoa avulsa no Instagram. Olha, bombíssima. Bombíssima. Pode ser qualquer um do rolê, assim, mas fica aí a surpresa no ar. Enfim, onde é que eu tava? Sim, essa parada do... Os caras estão mexendo no Instagram aqui, mas enfim, essa parada do pornô é um rolê meio complicado, porque não só tem prejuízos para a mulher, essa indústria, mas também para o homem. Porque, tipo, tem muito essa questão de você... Eu já li sobre isso, já li, por exemplo, argumentos que falam que essa questão de você ter na sua mão escolha de, tipo, o pornô é uma coisa que pode complicar o seu relacionamento se você tem um relacionamento fixo. Calma, deixa eu terminar só a minha linha de raciocínio. Não, mano. Enfim, o pornô, ele pode complicar muito um relacionamento sério. Mano, ninguém... Olha, basicamente, pensa que você tem a opção de poder se aprazeirar com qualquer mulher no pornô. Você simplesmente abre, eu quero esse tipo de mulher. Você acaba se acostumando com essa ideia de você poder, tipo, variar assim. E acaba que você começa a ficar insatisfeito com ficar só com apenas uma mulher. Vamos situar o nosso assunto primeiro, porque quando a gente fala, e aí parece que pra muitas pessoas pode parecer que você tá falando merda, independente de quem você seja, então vamos situar quem a gente é, né? Vamos situar aqui que todo mundo, exatamente, a Cindy tá incansável aqui, mas calma aí. Vou começar de novo, é só uma coisa. Vamos colocar quem a gente é. Eu vou cortar isso aqui tudo. Você vai lançar a parte. Você corrige ele. Não, mas você vai falar que isso, deixa eu só... Eu só queria explicar uma coisa, primeiro, rapidão. Eu só queria explicar porque é importante falar quem que a gente é, tá ligado? Pra dizer de que lugar que a gente fala e tal. Somos, maioria aqui classe média, alguns classe média alta. E todo mundo aqui consumiu pornô na infância, com exceção... Na infância não, na adolescência, mas é que cada dia as coisas estão mais rápidas, né? Com exceção da Kathleen, que não consumiu, segundo ela. Mas também acho que é importante dizer que aqui a gente tem um grupo sexual que reproduz alguns comportamentos diferentes. Alguns seguem o padrão, outros não. Então, assim, pra explicar aqui, o contato que cada um teve com a pornografia é diferente. Então, acho que seria legal primeiro a gente dizer qual foi o nosso contato com a pornografia, sabe? Pra depois a gente chegar no assunto de como que essa pornografia influenciou a gente e como que a pornografia influencia outras pessoas. Perdão pelo mansplaining, então comece por você. Vai no mansplaining. Basicamente, falar como é que você já teve alguma coisa. Quando você é mulher, o contato com a pornografia ele não é incentivado, sabe? A mulher, ela não pode ter libido sexual, ela não pode gostar de ver pornô. Então, tipo assim, na parte da minha infância e adolescência em que, tipo assim, eu não tinha, sei lá, me descoberto como, tipo assim, bissexual, então que eu ainda não tinha ficado com nenhuma mulher, eu nunca tive interesse pelo pornô heterossexual, porque eu era incentivada a não ter essa vontade de ver. Tipo assim, eu não podia ver, porque isso não era pra mim. O pornô não é pra mulher desde sempre. Não é uma coisa que eu tô falando e eu tô inventando aqui agora. O pornô, ele nunca foi pra mulher. O pornô não é feito, tipo assim, pra quando, sei lá, a menina tá se descobrindo e ela assiste um pornô e se diverte. Não. O pornô não é assim pra mulher. E meu primeiro contato com pornô lésbico foi a coisa mais nojenta que eu vi na minha vida. Foi, tipo assim, aquilo não tem nada a ver com a realidade, tipo assim... Já.
Eu nunca tive. Exatamente, tipo assim, eu nunca tive interesse em procurar pornô, sabe? Eu nunca tive esse tesão em ver gente transando pra poder eu ficar com tesão. Pra mim isso não funciona, pra mim isso é idiotice. Não sei, é idiotice. Eu não falo por mim, claro. E quando eu vi pela primeira vez, porque, tipo assim, eu cheguei a começar a ter curiosidade pra como as pessoas faziam aquilo. Porque. Não tinha transado a primeira vez que eu vi, não. Eu tava ficando com a menina, na verdade. Tava ficando com ela. Eu assisti pra poder ver como funcionava. E eu achei, tipo assim... Não, isso não é real. Não pode ser possível. Essa porcaria nojenta. E aí, quando eu transei, eu falei, tipo assim... Isso é mais idiota ainda. Então... Assim, as minhas experiências com pornô, elas são inexistentes. Então, elas são, tipo assim... Totalmente surreais. Vou dar minha opinião? Ah, tá. Seguinte. O pornô é o quê? Pensa aqui comigo. O ser humano, em todo o seu desenvolvimento histórico ao longo da humanidade, a sexualidade dele não tá só atrelada ao ato sexual em si, tipo fazer sexo. Ela tá atrelada com inúmeras circunstâncias. Então o erotismo sempre passou pela realidade do ser humano. Só que o erotismo enquanto um produto de consumo é uma coisa mais recente na história humana, sabe? É diferente das pinturas dos palácios gregos e romanos, que às vezes tinham um teor erótico, dos vasos, não sei, e que, na verdade, queriam retratar cenas e situações e a arte daquilo, ou um retrato do cotidiano. Não, normalmente... Pode falar, cara. Sim. Então, hoje, principalmente com a lógica do mercado, etc., que foi surgindo com a ascensão do capitalismo, etc., você vende o erotismo para as pessoas. Não é uma coisa que surgiu agora. Já existem pessoas que fazem desenhos e vendiam esses desenhos há tempos atrás. Mas esse acesso a esse grafismo do sexo, que começa ali com desenhos, pinturas, vai passando até virar fotos com o surgimento da câmera, ele começa também a entrar numa lógica de mercado. Você começa a vender isso. E para vender isso, você tem que vender aquilo que as pessoas querem consumir. O que elas querem consumir? Aquilo que elas entendem por ser a melhor solução. E as pessoas, quando eu falo isso, é a sociedade, de uma certa forma. Você tem não só um padrão, mas uma figura, uma imagem daquilo que as pessoas consideram o mais belo. Então, se for fazer uma análise da pornografia, por exemplo, você vai ver que a maioria dos atores e atrizes são brancos, o corpo é malhado, os seios das mulheres são fartos, bundas fartas. Exatamente, é nessa parte que eu ia chegar aqui. A situação passou a um ponto em que você também vê a fetichização, que não é uma coisa nova, é uma coisa que acontece no ser humano, mas no pornô ela se tornou uma fetichização dessas características. Então, você vê a pessoa negra fazendo pornô como, olha, uma pessoa negra, eu tenho tesão em pessoas negras, aí tá lá no pornô, uma pessoa negra. Sim, que é exótica, é exoticidade. Então, as coisas são vendidas. Você vê pornô com pessoas gordas, por exemplo, mas ele tá no contexto de, olha, eu gosto de gordos, eu tenho um fetiche por isso. Ela não é uma pessoa recorrente na imagem do pornô, porque o pornô ele não é feito para retratar as relações normais, ele é feito para vender ideias, ideais, coisas que as pessoas querem. Sendo LGBT, sendo gay, etc., o pornô homossexual não é tão diferente do pornô heterossexual nesse sentido. Mas olha aqui, eu vou ter isso. O pornô homossexual é um dos únicos pornôs que ele não tem, tipo assim, ele não é feito para o homem heterossexual. Então, tipo assim, isso já é uma coisa muito grande. Um pornô que não é feito para o homem heterossexual. Tipo assim. Ou então, tipo assim, você entende que o pornô lésbico ele é feito também pro homem heterossexual, assim como o pornô heterossexual, mas o pornô gay, tipo assim, o pornô homossexual, tipo... Ele não é... Machismo, ele não é feito pro homem hétero. Tipo assim, o homem hétero pode até... Bom, vamos entrar em outro conceito, não vamos falar sobre isso, mas assim, deu pra entender. Nós entendemos. Deu pra entender. Mas é isso. Então, nesse contexto, o pornô que a vida toda aparece quando você digita, sei lá, pornô gay, vídeos gays, etc.,
vão ser de homens justamente nesse padrão. E aí vem uma questão interessante. Mesmo o conteúdo erótico produzido para os homossexuais, ele retrata o homem desejado como um homem viril, másculo, dentro das qualidades heteronormativas. Então, assim, uma coisa que me interessou bastante foi o cantor Years and Years. Não, ele não é o cantor Years and Years é a banda. O artista, eu esqueci o nome dele aqui no momento. Eu sempre esqueço, que é um nome um pouco mais difícil. Pesquisa aí, Matheus. Pesquisa aí, querido. Você corta essa edição. Então... Ollie Alexander, a nossa equipe pesquisou aqui. E ele fez um ensaio para uma revista e fez um ensaio sensual. E foi um ensaio que é realmente marcante, porque ele é um cara homossexual, queer, e ele fez um ensaio mostrando a sua sensualidade. Não é um ensaio mostrando, tipo, as partes viris, o músculo, um reforço da cultura do pênis, etc. Não é nada disso, ele fez o ensaio sensual dele. O conteúdo que é vendido para os homossexuais também é sempre do ideal do homem másculo viril. Você não vê muita representatividade, por exemplo, das POCs afeminadas. Não tem no pornô, a não ser que seja um fetiche ou em gêneros específicos, aquela pessoa que vai ser dominada, aquela pessoa que tá numa relação com alguém mais velha. Então, assim, o homem vendido pros homossexuais é o homem padrão. A experiência que eu tenho é o seguinte: já assisti vídeos, vi materiais, etc. Só que justamente essa questão falsa da indústria é o que não me atrai tanto. Eu vejo esse tipo de conteúdo, ele me desanima ao invés de animar. Então, ele não traz tanta graça para as coisas. Eu poderia dizer que eu prefiro algo mais orgânico da vida, mas assim, é porque é uma coisa ensaiada, e quando você nota que é ensaiado, você vê que é ensaiado, às vezes fica difícil de engolir. Para alguns não, porque tem pessoas que gostam desse ensaio justamente, dessa fantasia, justamente por saberem que o sexo real não é desse jeito. Mas essa questão de parecer desse jeito me incomoda, então eu não gosto de grandes produtores e grandes filmes. Antes de falar só da minha experiência geral, só queria dar um comentário, que esse negócio de não parecer orgânico, eu concordo muito, tanto é que tem tipos e tipos de pornô, né? Tem aqueles pornôs mais, tipo, artísticos, assim, com uma iluminação mais dark, mais... Sabe? Você vê que tem um aspecto meio de filme naquilo. Como é que eu tava? Onde é que eu tava, velho? Oh, desgraça, mano. Ah, sim, não dark, mas tipo, que tem uma vibe meio artística, assim. Calma, garoto. Eu não quer falar, mas quer atrapalhar, velho. Woman's Play, né? Eu sabia que dava pra escutar daqui. Mas é que, tipo, atrapalha a concentração também, velho. Enfim, velho. Vou começar do zero, mano. Antes de falar da minha experiência com pornô, eu queria só dar um comentário nesse negócio que o Luiz falou. Big Louie, desculpe. Usamos apenas pseudônimos aqui. Mas enfim, o Big Louie que ele comentou, eu achei muito pertinente. Principalmente porque eu tenho essa coisa, quando o pornô parece muito industrializado, sabe? Tipo aquela coisa muito em massa, cultura de massa, eu já não curto muito, não sinto muita vontade de assistir isso. Mas já quando tem aquela vibe meio artística, assim, mais bem feito, bem produzido, mais romântico, se assim por dizer, eu já sinto mais interesse. Eu acho que isso entra muito naquilo do que você historinha, roleplay, enfim. Mas agora falando da minha experiência com pornô no geral, eu comecei muito cedo a consumir pornô e consumo até hoje, infelizmente, é uma droga isso aí. E esse negócio é muito pesado, porque ele não só cria uma visão sobre a mulher em cima do homem muito perversa, como se a mulher fosse algo inferior, porque, como você, Sindoca, já disse, o pornô ele foi feito por homem heterossexual, então é tudo focado no homem, então não vai ter o espaço pra mulher no pornô. Então, cria essa imagem de que não importa o que tá rolando com a mulher, tipo, foda-se.
Não, com Mas certeza. a mulher, tipo assim, isso também atrapalha as relações, tipo assim, do homem com a mulher, sabe? Exato. Ele, tipo assim, o sexo às vezes não vai ser tão prazeroso, porque, tipo assim, você tem... Ai, minha mão. Porque, tipo... Mas, assim, tem todas as relações, tipo assim, o sexo, na realidade, não é assim. Então, tipo assim, o sexo deixa de ser prazeroso, às vezes, de uma forma idealizada, porque, tipo, a mulher nem sempre quer ser submissa. E, tipo assim, às vezes é bom, galera, a mulher não ser submissa. Não sei se talvez vocês já experimentaram, não sei, mas, tipo assim, é bom a mulher não ser submissa e, tipo, torna o sexo mais agradável pra ambos. Só que ocorre essa idealização ridícula, que é, tipo, imbecil, velho. Eles deixam de aproveitar o sexo pra seguir uma idealização. E outra lenda que se cria também na cabeça, principalmente dos homens, é aquela... Porque como a mulher não é tão consumidora de pornô, isso não cria tanto estigmas na mente dela, sabe? Ela não fica querendo... Não idealiza aquele corpo ou aquela situação por causa do pornô. Pode ser que outros veículos sociais criem essa idealização do corpo, etc. Disputam o corpo. Mas o homem, por exemplo, quando ele vê pornô, todo mundo tem o pinto grande. Então, assim... É aquela coisa, nossa, o pau tem que ser enorme. Eu tenho que fazer isso. E tem que ter velocidade, tem que ter intensidade. E a pessoa tem que chegar a gritar de tanto gemer. Ele cria coisas que a pessoa, ela acredita que ela tem que fazer também. Pode chegar até um ponto que talvez a pessoa, tão incauta em sua situação, ela nem pense na maldade do tipo, nossa, a mulher é minha submissa. Mas ela pense que, assim, a satisfação da mulher vai ser aquele cara. Porque as mulheres que ele vê estão tão satisfeitas. Mas voltando à minha experiência com pornô, demos um leve devaneio aí, mas enfim. Comecei muito cedo, ainda consumo, infelizmente. Enfim, Vagina! Mas enfim, acho que o pornô atrapalhou muito minha vida durante muito tempo. O pornô durante muito tempo atrapalhou muito a minha vida, porque tem também aquela questão de reduzir sua libido. Isso é um outro fator do pornô, que se você simplesmente pode se satisfazer em casa assim, a qualquer hora, qualquer instante, você reduz sua libido, você perde a vontade. Até porque pelo fato de você se masturbar, você se sente satisfeito e não tem por que você correr atrás do real deal. Então tem esse... Não tem por que gadar quando você tem pornô. Mas... Felizmente, consumo menos do que já consumi. Mas é isso, vou passar a bola pro Rodeleta. Luigi não quer parar de falar. É só questionar um ponto aqui do Marco, que assim... Só questionar um ponto aqui do Marcola, que nem sempre a redução da libido ou a realização sexual é uma coisa ruim. Então vocês ouvintes não pensem isso. Se você é uma pessoa que não tem tanto desejo sexual ou se sente muito confortável se satisfazendo você mesmo. O problema é quando você você gosta disso e para de fazer isso porque você tá consumindo pornô. Esse que é o problema. Sim, se você essa já é não uma tem o situação. interesse, tanto faz. Então, assim, se é uma coisa natural de você, não tema. É você, seja você. Agora Rodeleta insana! Sem camisa, pá. Gostosinho no azeite. É difícil, hein, mano? Você não consegue. Não consigo. Senta aí, pelo amor de Deus, que aí você não deita. Agora Rodeleta falando como digo que sou consumidor de pornografia desde os 12 anos e infelizmente eu uso as palavras de Lispector Toquinho, as minhas. Pornô vicia e causou fenômenos na sociedade nunca vistos. O novo fenômeno da web namorada e do cuck são exemplos da cultura da pornografia, as consequências disso. Freud já dizia que existem 2 tipos de prazeres. Deixa eu morrer.
o de espectador e o de... Como é que é o nome do outro? É expositor, gente? É o outro que faz o sexo ao vivo. Ou seja, a pornografia, agora homens sentem mais tesão vendo a sua parceira transar com outro cara do que de fato fazer como disse Marcola, o real deal. Vocês falaram tanto que eu nem sei se eu vou lembrar as partes que eu queria rememorar. Mas eu acho que a primeira parte que eu queria voltar nela é quando a Cindy fala que o pornô pode... Tipo assim, por que assistir pornô se fazer é melhor? E... De fato, falando uma questão de experiência... Te deixa até triste, né, cara? Porque, inclusive, eu queria lembrar um vídeo que o Terry Crews fez, aquele cara que fez o... Mano, é muito difícil falar com essa galera, velho. Eu vi esse vídeo. É muito difícil falar com essa galera. Que ele fala É realmente do impossível. mal que é, tipo, que a pornografia... Ele é Sim, viciadaço. o Julius passou por uma fase bem Justin Bieber, né? Que ele foi fisiculturista por um tempo, eu não posso estar falando merda, mas ele fazia uso de anabolizante e tal. E ele se encaixava no padrão e, segundo ele, consumia muita pornografia. Ele resolveu aderir à igreja, né, a pentecostal dos últimos dias, pra poder dizer que o pornô acabou com a vida dele, fazer uma propaganda anti-pornô e tal. E que, de fato, o que ele fala que é muito importante é que vicia. E, como a Cindy falou, te faz achar que o sexo virtual, o sexo visto e tal, pode ser melhor que o sexo na realidade. E aí, quando você lembra da sua infância e tal, das suas primeiras experiências, é realmente muito triste você ver o quanto isso desgraça a sua vida, porque eu acho que até a questão do prazer inconsciente fica difícil de você escolher. Eu falo porque eu duvido que os consumidores viciados, consomem diariamente, conseguem se dar prazer através da masturbação sem o estímulo visual. Você não consegue. E as suas, vamos dizer assim, suas primeiras masturbações, tô dizendo isso de onde eu falo, né, do meu, você tem um estímulo mais instintivo que fala, pô, eu vou me descobrir e tal, e acaba se tocando. Só que depois disso você começa a precisar desse estímulo visual e você não consegue mais. E aí várias coisas viciam. Por exemplo, tem o fenômeno da Netflixização do pornô, que você quer ver tudo, mas você não consegue ver nada. Você fica meia hora escolhendo, mas na hora que você vai dar o resolvimento da questão, você tá vendo tanta coisa que você não sabe mais pra que você tá gozando, vamos dizer assim. E, de fato, acho que essa experiência, esse contato muito cedo, assim como o Marco deve ter tido aos 12 anos, não lembro se foi o Rodela, enfim, por essa faixa, porque você descobre que é muito fácil, você pode ter acesso ao pornô em qualquer lugar, só que o problema só o pornô te desperta o prazer. Esse é um grande problema, inclusive é uma coisa que a gente poderia discutir, porque existe um estigma de que a mulher consegue alcançar o prazer psicologicamente. Por exemplo, às vezes pela conversa, a mulher já tá, vamos dizer assim, o cara acha, já deixa a mulher molhada e tal. O cara, e esse estigma tá, acho que muito porque o homem é desencorajado a se estimular sem a penetração de fato. O homem é muito desencorajado a se tocar em outras áreas que podem remeter a você é gay, enfim. E talvez acho que a mulher... Sim, o homem tem próstata, ponto G, essas coisas. E a gente não é encorajado a descobrir essas coisas. E a gente fica dentro dessa caixa e não sai. Mas, de fato, essa questão acho que a gente poderia até conversar sobre esse prazer sem estímulo visual, prazer sem... A questão de tentar é um problema, porque você tá viciado. É tipo assim, já tentou ficar aí um mês sem fumar? Essa questão, a ansiedade te desperta. Fale. Não, então, assim, são pessoas e pessoas, né? Relacionadas ao pornô. Tem gente que realmente não consegue fazer um estímulo e a pessoa precisa daquilo, porque quando é um fenômeno natural para todas as coisas. Quando você assiste demais qualquer coisa, você tira o seu próprio espaço de criatividade para contemplar o de outra pessoa. Claro que referências estimulam a criatividade, mas quando essas referências passam a ser seu consumo diário e substituem a sua capacidade de produzir também, isso acaba diminuindo a sua capacidade de pensar sobre as coisas, sabe? O pornô, por exemplo, ele
não que ele te induza, mas ele mostra pra você aquilo que é o mais prazeroso no sexo. Então, realmente entra nessa questão de que você não ousa muito às vezes, porque aquelas pessoas estão alcançando a perfeição ali e elas não estão usando, né? Então, elas estão fazendo o tradicional delas, é isso que você vai fazer também, isso que você vai achar prazer. Só que com o consumo excessivo de pornô, não é nenhuma questão de que a pessoa não queira outra coisa, mas é que aquilo se torna algo necessário. Inclusive o pornô alivia o estresse, por exemplo, por isso que é uma coisa que as pessoas gostam. Então, se torna uma parte da rotina. São vários problemas relacionados a um só, mas às vezes eles não se anulam, às vezes eles não são tão opostos, e são situações e situações. Então, eu acho que, tipo assim, uma coisa que também deve ser muito faltada quando a gente fala de pornografia é sobre o tabu de gozar, sabe? Tipo, o que é gozar, pra o que você goza, pelo que você sente prazer. E aí, tipo assim, aí já falaram sobre prazer psicológico, já falaram sobre, tipo... eu falei mesmo sobre o rolê de voyeur, web namorado e tal. Assim, é importante a gente quebrar, tipo assim, um pouco do tabu, tipo, do que é gozar, pra que você tá gozando, aonde você tá gozando, tipo assim, o que é gozar pra você? Tipo, é só uma relação de sexo ou é uma coisa instintiva, sabe? Tipo assim, dá pra entender que às vezes a gente... tipo assim, porque o nosso rolê com a masturbação, ela começa através de um negócio instintivo, sabe? O sexo, ele é instintivo pra gente. Então, às vezes a gente fala muito sobre, tipo assim, pra que você tá gozando? Pro quê? O que você tá vendo? Tipo assim, a questão não é isso. É tipo assim, pra mim a questão do pornô é você vender sexo, sabe? Porque a venda do sexo é a venda de um corpo. É a venda de, tipo assim, de uma intimidade que é uma coisa que é necessária. Mas a ação de, tipo assim, da masturbação, de gozar, é uma coisa natural, sabe? É coisa, tipo assim, uma coisa instintiva. Não é sobre pra o que você tá gozando. É sobre, tipo assim, você precisa daquilo. Entendeu? Eu concordo. Eu concordo com você sobre esse negócio do... Cada um tem seu... Cada um gosta, tipo, do seu jeito, assim, vamos dizer. Usar essas palavras, foi mais ou menos isso que você quis dizer? Não, eu tava falando sobre, tipo assim, gozar não é só sobre sexo, velho. Sim. Eu já me masturbei pra poder me acalmar, Sim. entendeu? Tipo assim, não Sim, porque eu tava sim. com tesão, mas pra poder me acalmar. Mas você não se masturbou com pornô. Essa que é a questão. Não, sim, claro. Calma. Mas, tipo assim, não é sobre... Não é pro que o orgasmo tá direcionado, entendeu? Tipo assim, a questão da pornografia não é sobre o orgasmo. A questão da pornografia é sobre, tipo assim, a venda do sexo. A venda, tipo assim, de uma intimidade. A venda de uma coisa que, tipo assim, é totalmente diferente. Tá relacionada, mas não é o ponto principal, tipo assim, do orgasmo. Exato. Eu concordo. E eu acho que, tipo, é justamente... o problema principal é essa venda do sexo. Mas acho que é válido a gente discutir também o impacto que essa venda do sexo causa no psicológico de todos, sabe? O Rodeleta tá aqui sedento pra dar a contribuição dele pro programa, então fale aí, Rodeleta. Inclusive, informando para o programa que não seremos demagogos e falar que masturbação não é saudável. Inclusive, ressalto o quão saudável isso é. Pornografia não é saudável. Consuma com moderação. Hoje em dia, no mundo que a gente tá, é meio difícil não consumir. Então, consuma com moderação. Você disse, Sindoca, que já se masturbou para se acalmar. Existem pesquisas que comprovam que um orgasmo pode curar uma dor de cabeça. Inclusive, já pratiquei isso e deu certo. Relato empiricamente que isso é. Isso é saudável. Agora, Machola Dornelas, bravíssimo. Compartilha isso. Não, Sindoca fazendo woman's planning. Microfone. Não, fala com Machola. E então, por isso que eu achei que a gente deveria falar nossa experiência, nosso lugar de fala, pra poder explicar como que a pornografia, mesmo a gente sendo seres que talvez sejam um pouco mais dispostos a conhecer as coisas, né? Que isso não é nada demais, mas enfim. Que ainda assim a gente tá vinculado a essas experiências psicossociais que a gente teve, e por isso vão ter pessoas aqui do grupo que não conseguem atrelar a masturbação
a questão do sexo em si, de pensar em fazer sexo, mas sim de pensar numa conexão com você mesmo e tal. E de certa forma isso interfere em que tipo de pornografia você vai consumir. Se é que você vai consumir pornografia ou não. Acho que o ideal da nossa... o ideal não, a intenção da conversa é explicar que a pornografia tem um estereótipo de quem faz pornografia, tem um estereótipo de quem consome pornografia, e as coisas, quando envolvem um único estereótipo, fecham sua mente. Não te dá espaço pra testar outras coisas. Assim como existe um manualzinho de como o homem heterossexual deve praticar o sexo. Isso te faz não querer descobrir coisas no seu corpo. E eu acho que isso se enquadra até pra homens que, vamos dizer assim, que são, né, entre aspas, desconstruídos, assim, que ainda assim mantém essa dificuldade, a menos que essa desconstrução passe pro espectro sexual. Alguém? Big Louie. Me ajude. Big Louie, sua última contribuição, Big Louie. Pra fechar o bloco. Com você. Chega pra cá. De que a gente tá falando mesmo? Pra fechar o assunto pornografia. Ah, tá. Olha, concordo com o que foi dito aqui, masturbação é saudável, pornografia não. Não vou falar pra não consumirem, porque... Querendo ou não, ela faz parte do dia a dia, ela é uma coisa do nosso tempo. E muito mais do que proibir as coisas do nosso tempo, nós devemos entendê-las no seu contexto, sabe? E entendê-las e questioná-las, não é só aceitá-las, é justamente essa questão com a pornografia. E aquela coisa também, em questão consciente, aí já é uma recomendação, não é só falar por falar, mas se você vê algum vídeo, alguma situação... que nós sabemos que não é uma situação legal ou que não estimula alguma coisa legal. Por exemplo, um dos tópicos mais pesquisados no Xvideos do Brasil é estupro e menores de idade. Então, se você sabe que coisas como essas não são interessantes, assim, se você acha que elas são coisas aceitáveis, né? Que eu posso fazer, né? Só não faça porque são crimes. Mas se você realmente não concorda, não estimule esse tipo de coisa. Principalmente quando é alguma coisa mais industrializada, né? Um pornô para ser vendido e não uma coisa, vamos dizer, só um fetiche de alguém, porque aí já é uma questão da pessoa, a individualidade dela fazendo as coisas. Tem gente que gosta de simular esse tipo de coisa. Mas quando você vê um pornô que tenta vender esses ideais de questão de forçar a pessoa, de expor a pessoa a situações constrangedoras, etc., não consuma. Essas pessoas não precisam de mais dinheiro para propagar mais situações como essa. Pornô pode ser encorajador para muitas coisas negativas também, porque quando você banaliza algum tipo de violência, ela se torna aceitável para alguns. Então, não banalizem a violência, mesmo na pornografia, mesmo sabendo que é fantasia. Me parece, então, que, de certa forma, a gente talvez tenha avançado um pouquinho, porque ainda que seja só o pornô homossexual, gay, né, não lésbico, mas já é um nicho que é feito para um público específico, não porque esse público específico agrada desse produto, mas porque ele não agrada aos outros públicos, principalmente o homem heterossexual, que na maioria das vezes se interessa muito por pornografia lésbica. Mas eu vejo com um certo ar positivo, principalmente a entrada de pessoas independentemente no mundo pornográfico, como você vê Cam Girl, acho que deve, eu não consumo então eu não sei, mas devem ter homens que também se expõem e tal, e é interessante porque aí a pessoa não se submete diretamente a uma produtora e tal. Ela se expõe da forma como ela quer. O problema é, a forma como a pessoa quer se expor depende de como ela foi construída. É a velha questão de que você vê a pessoa extremamente desconstruída, mas ela tem que se entregar ao sistema em algum momento. Não tem, mas acontece na maioria das vezes. Inclusive, sobre esse tópico, uma coisa interessante, como ele falou de homens, eu conheço esse tipo de conteúdo. Existem realmente homens que fazem esse tipo de coisa, entram em sites online de câmeras e se exibem, e é muito comum que esses sites ofereçam alguns tokens, que as pessoas que entram no site compram esses tokens, dão esses tokens, e eles são convertidos em dinheiro para esses streamers. Então, alguns homens, inclusive, são homens héteros, e eles rompem com essa barreira, às vezes, os tabus de, por exemplo, prazer anal,
e ser heterossexual como se fossem coisas necessariamente opostas, mas justamente pela lógica do se as pessoas estão pagando, que mal tem, sabe? É o conforto de preservar a sua sexualidade, mas se exibir confortavelmente. Inclusive, é uma situação engraçada que nós não enxergamos dessa forma, porque não é dessa forma, mas é o pink money também. Num sentido de que, assim, o pink money seria aquele dinheiro que, por exemplo, artistas começam a apoiar causas LGBT só pra ganhar dinheiro. E nesse caso, você vê a comunidade gay pagando dinheiro para homens héteros fazerem e satisfazerem prazeres heteronormativos, com o corpo heteronormativo e as tendências heteronormativas, sabe? Não é interessante, às vezes, ver alguém mais afeminado, mas sim um cara mais másculo. Então, o que melhor do que alguém que lembra um hétero do que um hétero pra consumir o dinheiro? É um certo tipo de pink money, mas um pink money assim, aceito porque, é o meu dinheiro, eu tô pagando, é isso que eu quero ver. Mas continuam sendo pessoas dando biscoito pra hétero, novamente. Acho que é sempre essa justificativa, né? Sempre a pessoa fazendo porque é o que tem que fazer e aí você acaba... O que eu tô falando? Oi. Eu tava pensando em levantar uma questão, por exemplo, de como que o contato... Porque, tipo, nós três aqui admitimos que a gente teve contato cedo com a pornografia. E, tipo, isso é uma coisa que molda a gente e meio que... Bom, então acho que a gente percebe que a pornografia, ela tem uma interferência muito grande, tem um público-alvo, né? Mas a pornografia, acho que... Eu sempre penso naquela questão de que, assim, não dá pra achar que os artistas passaram a ser bonzinhos. Eu acho que é só que o mercado percebeu que os gays e os negros e as minorias também têm dinheiro e eles também têm importância e por isso o mercado se adapta a eles e vai fazer produto. Não que necessariamente a pessoa que está vendendo esse produto seja uma pessoa que não acredite no movimento e tal, mas tem que pensar na ótica do mercado. E como que a gente corrige essas influências do mercado que são extremamente capitalistas e voltadas para estereotipados, voltadas para um público específico? Como é que a gente luta contra isso? Dando poder para que as pessoas possam escolher e ter uma racionalidade mais aberta e não fechada, out of the box. E o que a gente precisa? Educação. Talvez a educação sexual seja uma boa forma de preparar, porque educação nada mais é do que te preparar para o mundo, né? Te preparar porque você vai vir a seguir. Você faz a faculdade para te preparar para sua profissão, você estuda para te preparar para passar no Enem. Então é a preparação. Então por que não a escola te preparar para outras coisas que não seja apenas a educação formal? Por muito tempo a escola preparou, acho que ainda muitas escolas preparam a pessoa para a religiosidade, que é um problema, porque não te prepara para a espiritualidade. Que eu acho interessante, acho bacana. Por muito tempo eu achei extremamente questionável, mas hoje em dia eu acho que não. Acho que as pessoas têm que ter uma espiritualidade, no mínimo, em algum momento despertada na vida. Seja porque você despertou e você falou, não tenho relação nenhuma com isso, me abdico, quero ser ateu, agnóstico, enfim. Mas pelo menos você tem que ser incitado a descobrir isso. E com a sexualidade acho que é a mesma coisa. É um problema muito grande você descobrir a sexualidade só a partir da internet, só a partir do que a internet vende, sem que existam profissionais capacitados para poder educar essas crianças. E aí a gente entra no debate de educação sexual. Cabo Daciolo, sim ou claro? Glória a Deus! Mas esse negócio da educação sexual é muito importante, porque o pornô, ele é basicamente... do jeito que ele é consumido hoje, do jeito que ele é visto pelas pessoas, ele é basicamente uma lavagem cerebral. E, tipo, eu falei uma coisa pesada aqui, o Big Louie deu um olhar... Não consigo identificar se ele está me reprovando, se ele está aprovando, ou se ele está simplesmente instigado pelas minhas palavras. Mas eu vejo muito isso, que o pornô, ele tem essa coisa de lavagem cerebral de fato, porque... ele prega uma mentalidade, prega um jeito de como você deve se satisfazer, que é altamente nocivo, como a gente já discutiu antes. Então é muito importante que a pessoa
tenha esse norte, esse guia pra saber do que se trata o sexo, de como se descobrir, saber o que é o ideal pra você. É aquela questão de autoconhecimento, e eu acho que o porno nunca vai conseguir te dar essa coisa de autoconhecimento. Então, aí é importante você ter essa educação, se conhecer e não pular direto pro pornô. Roleleta? Mano, eu só consegui admirar essa, né? Acabou. Qual outro tipo de educação alternativa vocês acham que deveria ter no colégio? Mais alguém quer falar de educação sexual? Não, né? Por que o maior argumento de quem é contra a educação sexual nas escolas é de que as crianças vão passar a ser gay? Por que vocês acham que esse é o maior argumento? Não tô dizendo que é um argumento válido, mas tô dizendo que é o argumento mais recorrente, mais usado. Não, eles falam sobre isso com a... Cartilha gay. Mas eu educação sexual, a galera fala sobre a questão tipo assim, das crianças perderem a pureza delas. Mas por que a educação sexual não poderia falar sobre experiências sexuais? Então, mas você não acha que deveria? Eu queria dizer o seguinte: você não acha que deveriam ter um profissional sexual, sexólogo, ou até psicólogo, sei lá, que ministrasse um tipo de disciplina para que a pessoa, desde o início da sua formação, já que isso... Porque é uma coisa bem contestável a pessoa falar, mas isso aí eu tenho que ensinar em casa. Então, você também tem que entender que você pode ensinar a sexualidade em casa, você pode ensinar tudo em casa, porque a história é enviesada, a própria ciência exata é enviesada, porque ela acredita numa ciência muito material que já foi estudada. Então, tipo, essa história de que, eu vou ensinar em casa. Não, você precisa de um profissional que tenha uma... Se fosse assim, você trata em casa, desgraça. Mas, tipo assim... Eu acho, vocês não acham não que deveria ter um profissional que estudasse a psicologia, sexologia, sei lá, que pudesse explicar abertamente sobre esse assunto. E eu acho que, de certa forma, toca, assim, na homossexualidade. Falar de todas as formas Não todas as formas, mas explicar que o sexo não existe uma forma de se fazer sexo. Tipo assim, explicar o que é sexo, que até a gente aqui não sabe. Se quiser falar, tem que vir cá. Não dá pra chegar aí, velho. A questão é que é o seguinte. Em teoria, a educação sexual já acontece. A criança é preparada, recebe estímulos desde sempre, então ela vai aprendendo. Chega uma época que seus professores te explicam sobre o que é reprodução, etc. Só que é claro, é toda uma educação sexual dentro de um parâmetro... Não, calma, é toda uma educação sexual dentro de um parâmetro científico. Pra fazer você entender o sexo biologicamente, cientificamente, as condições humanas, etc. Só que a questão é, normalmente essas pessoas, quando elas abordam isso, porque elas são obrigadas, esses professores, nem todos eles têm um discernimento de explicar mais sobre a sexualidade, que é muito mais complexa do que sexo e sexo biológico e hormônios, etc. É uma coisa muito mais complexa que isso. Então, realmente, nesse sentido, seria interessante ter um profissional. É claro, medindo também em que parte da vida acadêmica, da vida escolar, esse profissional vai entrar na vida desses jovens, porque por mais que pareça interessante pra gente hoje achar que nós entenderíamos algumas coisas, provavelmente nós não entenderíamos algumas coisas, mesmo ditas por um profissional. Então, um trabalho realmente assim, de tempo, não deve ser uma coisa toda de uma vez. Uma coisa que vai sendo explicada, ainda mais de acordo com a idade das pessoas, mas também com uma atenção, porque educação sexual ajuda a prevenir abuso sexual, por exemplo. Então, às vezes as pessoas sofrem abuso, mas não sabem identificar. Então, educação sexual é uma coisa muito importante em relação à homossexualidade, porque acontece muito do termo ideologia de gênero. Ideologia de gênero não existe. Esse é um termo inventado pelas pessoas que se opõem que no material que fale sobre educação sexual e coisas do tipo, se explique sobre relações homossexuais. Essas pessoas, em teoria, como o Machola disse, elas acreditam realmente que ensinar sobre a homossexualidade faz as pessoas homossexuais. Mas isso não está dado na educação sexual. Está justamente em inserir conteúdos que façam alusão ao comportamento sexual, homossexual, bissexual, etc. Então, ideologia de gênero não existe.
Ninguém quer. Não existe ideologia de gênero. Isso é um termo inventado. Né? Não é como se existisse a ideologia. O que diabo seria ideologia de gênero? É justamente um termo pejorativo. Então, não existe isso. Tudo que se quer fazer é justamente uma educação sexual que contemple também a relação homossexual, homoafetiva, e não só, mas todos os outros aspectos dentro do espectro da sexualidade humana. Então, ideologia de gênero é um termo que assim, a gente usa para se referir, mas não é um termo real. Não é uma coisa que alguém sentou e falou, olha, essa é a ideologia de gênero. Ninguém tá tentando ensinar ideologia nenhuma, justamente. É falar sobre sexualidade. Eu acho que dá pra gente, nesse mesmo assunto, voltar pra uma questão da pornografia que a gente falou várias vezes. Que quando eu disse que, tipo assim, as mulheres elas não entendem o que é se masturbar, e a gente já falou que, tipo assim, se masturbar é importante, não que as mulheres não entendam. Acho que eu vou ter que começar de novo, né? Acho que uma coisa importante que a gente tem que ressaltar sobre essa questão da educação sexual e da pornografia é que a mulher, ela não aprende a se masturbar quando menina, né? Quando criança. Tipo assim, e como a gente ressaltou que a masturbação ela é importante pra se conhecer o seu corpo. Conhecer, sabe, as coisas. E se não há uma educação sexual adequada, tipo assim, demora muito tempo pra mulher começar a entender que, tipo assim, o corpo dela também pode ser usado de várias formas, sabe? Educação sexual não é só importante pra, tipo assim, pra questão biológica, como o Billy falou. É a questão mais de, tipo assim, se conhecer o corpo das pessoas, o seu corpo, o corpo de outra pessoa, e aprender a respeitar esse corpo. Entra também no âmbito do machismo, que é, tipo, a questão de a criança não conseguir compreender o corpo da outra, sabe? Ela não conseguir compreender que existem diferenças ou então, tipo assim, semelhanças, e não conseguir absorver, tipo assim, sei lá, uma compreensão sobre o corpo, um respeito sobre o corpo. Acaba virando uma coisa, tipo assim, qual que é o primeiro contato que a criança tem com o sexo? Pornografia. Não com a educação, não é de uma forma, tipo assim, institucionalizada. É de uma forma muito errônea, sabe? Ela é feita de uma forma totalmente errada. A criança aprende em casa de uma forma nojenta, animal, machista, e não tem nenhum contato com isso na escola. Então, olha tudo que a pornografia faz. Olha, tipo assim, a gente não tem ideia do impacto que isso tem na nossa sociedade, mas tem um impacto da porra. Ele praticamente reforça os ideais machistas na mente da criança. Mesmo, sei lá, já conheci meninas que consumiam pornografia e muito por causa disso elas podem ter um viés machista também. A própria mulher pode ter um viés machista se ela consome esse tipo de produto. Então é um problema realmente. Então não só a educação sexual resolveria o problema, né? Se você... Eu acho que Vou dizer assim, não só a educação sexual resolveria o problema do machismo, obviamente. Então eu acho que várias educações alternativas, não só a educação sexual, mas na própria história, fico pensando que tipo de movimento que a gente estudava na história na época do colégio. Eu, tipo assim, não acho que foi nenhum movimento que marcou minha vida e que eu fiquei... Que eu acho que às vezes na faculdade você estuda algumas coisas históricas que você fala, pô, isso aqui eu nunca vi no colégio e talvez teria feito uma diferença muito grande na minha vida. E aí é complicado também pensar o que a escola escolhe te ensinar. Porque se a escola não pode te ensinar tudo, até uma questão de tempo, uma questão de limite de conhecimento também, que é uma coisa bem questionável, dizer que a criança de tal idade tem um limite de conhecer isso. Mas isso é complicado. E aí acho que é a dificuldade do que a escola vai te ensinar. E aí, de certa forma, pra te ser bem sincero, eu acho que eu prefiro pensar mais na solução vindo de uma utopia liberal do que de uma utopia comunista, vamos dizer assim. Porque ao invés de ter uma escola, um padrão de escola que ofereceria o mesmo tipo de conhecimento, talvez todo mundo pudesse ter poder de compra e escolher qual escola você vai colocar seu filho. Embora, assim... Eu não queria dizer isso porque eu acho que o ideal seria o seu filho escolher, mas como ele ainda é seu responsável até os 18 anos, vamos dizer assim, escolher que tipo de educação você quer oferecer e tal, e educação específica. Assim como você tá na faculdade, você escolhe
uma educação específica, por que não no colégio você poderia escolher uma educação específica? Obviamente, por isso que eu penso em todo mundo ter o poder de compra, de poder decidir isso. Isso é uma situação muito ideal. Não tô pensando numa sociedade em que algumas pessoas têm poder, não. Todo mundo tem o poder de escolher. Porque se você pensa numa utopia mais de esquerda, seria um tipo só de conhecimento que enviesaria todo mundo para um mesmo lado. Então, eu acho que todo mundo cansado já de escutar o mansplaining do menino ali. E então, vamos chegar numa conclusão aqui. Machismo é ruim, masturbação é bom, pornografia é ruim, educação sexual é bom, viva a ideologia de gênero. É isto. Por isso que precisa do mansplaining, porque o Luiz acabou de falar que ideologia de gênero não existe, né? Então, tô gastando, vou cortar isso. Você quer finalizar assim, então? Chegou? É isso, Chega não, hein? Bom, se falou, então não tá gravando. Falou, então tá falado, e aí o programa vai ficar por aqui. O programa que Teve uma vibe dessa meio vez, sim, teve uma vibe um pouco triste. Não sei se teve triste, não sei dizer. Mas que só teve um bloco. Pela primeira vez, só teve um bloco. E a gente só repara isso agora. Mas qual o problema? Luiz, alguma consideração final, por favor? De Vossa Senhoria? Só um hang loose mesmo? Não, eu queria falar para as pessoas serem mais diretas na vida. E pelo amor de Deus, gente, a gente vive uma vez. Não fiquem fazendo joguinhos. Vamos ser direto na vida. Né? Porque pelo amor de Deus, não dá pra aguentar. Tem tanta coisa, fazer 30 créditos pra dar conta. Você acha que eu tenho tempo de joguinho? E é isto. E uma dica pras POCs. Se vocês verem uma POC incubada e fica dando mole, não morde a isca, porque depois eles vão falar que foi uma coisa do momento e vão jogar a culpa em você. Tá? É isso aí, então, alguma consideração final aí? Você já cortou toda a onda, você, Marcola? Não. Então ficamos por aqui, acho que Rodeleira já desmaiou. Quer falar? Quer ter mais um momento? Então tá bom, só fica eu aqui, ninguém mais quer falar, ninguém mais quer contribuir. Tudo bem, já estamos cansados já, se pá, a gente tira uma panca, né? É ficha, viado! Porque o podcast do 1002 fica por aqui, nesse terceiro programa de apenas um bloco, testando vários modos, testando formas de entreter vocês. Espero que vocês tenham gostado muito do nosso vídeo de boas-vindas, né? Que vocês conheceram o nosso canal, quem nós somos, onde vivemos. Isso aí vocês nunca vão saber, porque faz parte. É claro. A polícia não vai saber. Uma boa noite, um bom dia, graças a Deus, um abraço, um beijo no coração bem daciolístico. Boas eleições, talvez a gente ainda volte pra falar de eleições, acho que é Talvez importante. Não, é certeza, é É garantido. certeza. Se a gente estiver vivo, rezem pela gente. Tudo dê certo, que fiquem na paz, que o Senhor vos acompanhe. Até um próximo programa. Programa. Take it